Capítulo 12 do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. Os deveres dos cônjuges. O casamento traz consigo direitos e deveres. Tanto o marido como a mulher devem algo ao seu cônjuge. O ensino das Escrituras é muito claro acerca disto. O marido paga à sua mulher o que lhe deve, e da mesma maneira a mulher ao marido. Embora o texto acima fale de algo pertencente à vida sexual, é inegável que este conceito envolve um princípio existente do casamento como um todo. Os que se casaram têm deveres dos quais foram incumbidos por Deus na relação matrimonial. Na nova tradução, na linguagem de hoje, este texto é apresentado assim: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. 1 Coríntios 7:3. Uma dívida a ser paga. A palavra usada pelo apóstolo no original grego, que foi traduzida como o que lhe deve, ou em outra versão, o que lhe é devido, de acordo com o léxico da Concordância de Strong, significa dever dinheiro, estar em débito com, aquilo que é devido, dívida. Portanto, temos uma dívida a ser paga no casamento e é disso que quero falar neste capítulo. Porém, convido-o a colocar o foco na sua própria dívida e não na de seu cônjuge, uma vez que em matéria de relacionamento temos a inclinação natural de sermos melhores credores do que pagadores. Quase sempre que falo a casais sobre os deveres dos cônjuges, percebo que eles sempre dão mais atenção ao que vão cobrar do outro do que àquilo que eles deveriam fazer. E o que vemos nesses cônjuges é algo muito parecido com a parábola que Jesus contou acerca do credor incompassivo. Na hora de cobrar a dívida de outros, nunca usam da mesma compreensão e misericórdia que querem que outros tenham com eles. Como Jesus ensinou, temos a capacidade de ver o cisco no olho do irmão e não reparar na trave que está em nosso próprio olho. Vemos os pequenos defeitos dos outros e não queremos enxergar os nossos próprios grandes defeitos. O fato é que deveríamos focar primeiro em nossa parte dos deveres, até porque assim seria bem mais fácil não somente cobrar, mas estimular o parceiro a também fazer sua parte. Quem dera todo marido e esposa pensasse mais no que ele deve ao seu cônjuge do que naquilo que lhe é devido. Nosso foco principal na relação conjugal jamais deveria ser os nossos direitos, que de fato possuímos, e pelos quais tantos reclamamos, e sim os nossos deveres. Precisamos viver em função de nossos cônjuges, não em função de nós mesmos. O problema de muitos é que eles entram no matrimônio atrás de um nível de realização que desejam mais para si mesmos do que para o seu companheiro de aliança. A mentalidade parasita. Talvez não haja nada tão destrutivo para um relacionamento como o que chamo de mentalidade parasita. No livro de Provérbios, lemos acerca disso. Provérbios 30, 15 e 16. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dada. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem. Basta elas são a sepultura, a mar estéril, a terra que não farta de água e o fogo que nunca diz basta. A sanguessuga é um verme parasita. Ela estabelece uma associação onde não oferece nada ao hospedeiro e tira dele tudo o que puder. Mas esse texto do livro de Provérbios fala da sanguessuga e suas filhas,
não apenas como quem só quer receber e não nada tem a oferecer. Além dessa atitude, que já é tão nociva, o texto bíblico acrescenta que não importa o quanto receba, a pessoa que tem a mentalidade parasita nunca está satisfeita e sempre quer mais. A definição de parasita encontrada na Wikipédia é a seguinte: parasitas são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram os meios para sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, um processo conhecido por parasitismo. Todas as doenças infecciosas e as infecções dos animais e das plantas são causadas por seres considerados, em última análise, parasitas. O efeito de um parasita no hospedeiro pode ser mínimo, sem lhe afetar as funções vitais, como é o caso dos piolhos. Até pode causar a sua morte, como é o caso de muitos vírus e bactérias patogênicas. É como diz o antigo ditado, muito bem explorado por Carril em seu livro do mesmo título: os que se casam com a mentalidade parasita são duas pulgas e nenhum cachorro. A maioria, ao casar-se, age como uma pulga que encontrou um cachorro, com o desejo de sugar do outro tudo que o satisfaça. Porém, normalmente o outro cônjuge também é uma pulga esperando a vida toda por seu cachorro, e não demora muito tempo para que descubram a relação na qual entraram: duas pulgas e nenhum cachorro. Se queremos um casamento abençoado, devemos abandonar esta atitude parasita e procurar entender a visão bíblica de servir ao cônjuge. Mais do que compreender os direitos, necessitamos entender os deveres da aliança. Devemos focar os direitos do outro, que são os nossos deveres, e não os nossos direitos, que são os deveres dos outros. É assim que Deus vê o casamento. Ninguém deveria casar para ser feliz. Este é um mito acerca do casamento que tem sido propagado erroneamente há muito tempo. Mesmo nas igrejas que deveriam estar ensinando a visão correta do matrimônio, o princípio bíblico fala de casar para fazer seu cônjuge feliz. Veja o que a palavra de Deus diz acerca do objetivo do homem recém-casado e de como mesmo as coisas mais importantes tornavam-se secundárias diante deste propósito. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Gosto dessa frase. Promoverá felicidade à mulher que tomou. É o que todo marido deve promover para sua esposa. É claro que isso não significa que somente a mulher deve ser feliz nesta relação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, lemos que Deus criou a mulher por causa do homem. O Senhor viu que o homem estava só. Percebeu quando ele precisava não só de companhia, mas de uma ajudadora. Então, por causa de Adão, fez a Eva. Logo na revelação bíblica, o homem vive em função da mulher e vice-versa. Foi isso que Paulo ensinou aos irmãos de Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 32b e 34, a palavra de Deus diz assim: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Se cada um dos cônjuges procurar a felicidade do outro, então ambos realizados. Porém,
Se cada um buscar apenas a sua própria felicidade e realização, o seu relacionamento desmoronará e só restará decepção e tristeza. Esta é a razão de ensinarmos sempre que, ao entrar na aliança matrimonial, cada um deve estar ciente da necessidade de morrer para si mesmo e procurar agradar ao cônjuge. É uma instrução bíblica muito clara. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outrem. O apóstolo Paulo ensinava constantemente essas verdades, e não somente por preceitos, mas, principalmente, por meio do seu próprio exemplo, que, por sua vez, era uma extensão do exemplo dado pelo Senhor Jesus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33, e capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: não vos torneis causas de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que, no processo de transformação, devemos passar por uma renovação de mente, o que inclui o abandono de mentalidade parasita. Precisamos aprender a viver em função de nosso cônjuge, se queremos viver o melhor de Deus em nosso matrimônio. A Bíblia gira em torno de relacionamentos. No Antigo Testamento, o que encontramos nos 10 mandamentos é ordem para os relacionamentos. Os 4 primeiros falam de nossa relação com Deus e os demais falam de nossa relação com as pessoas. No Novo Testamento, o Senhor Jesus ordenou um novo mandamento, o amor. No livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, a palavra de Deus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que são meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. É lógico que a ordem de amar em si mesmo não era novidade, pois o maior de todos os mandamentos já determinava que deveríamos amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Mas a expressão de amor do Antigo Testamento era um tanto quanto egoísta. Amar ao próximo como a nós mesmos. Já o ensino neotestamentário orienta-nos a amar aos outros, como Cristo nos amou, de forma sacrificial, ou seja, em detrimento de si mesmo, focando no interesse dos outros. A palavra de Deus nos ensina, como já vimos nas afirmações anteriores do apóstolo Paulo, a buscar os interesses dos outros, não os nossos próprios. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A palavra traduzida do original grego para ter em vista significa olhar, observar, contemplar, marcar. Fixar os olhos em alguém, dirigir a atenção para alguém. Fala do nosso foco, de onde colocamos a nossa atenção. A nova tradução na linguagem de hoje traduziu este texto assim: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Foi depois de falar que devemos focar os interesses dos outros que Paulo destacou o exemplo dado por Jesus. Lembre-se de que devemos amar aos outros como Cristo também nos amou. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 8, a palavra de Deus diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação
o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Precisamos aprender a servir nosso cônjuge. É uma clara ordenança bíblica e, como toda a ordem divina, é para o nosso próprio bem. Gary Chapman, um extraordinário estudioso e observador do comportamento conjugal, afirmou via Twitter: se me pedissem para dar uma chave que abre um casamento feliz, esta seria a atitude de serviço mútuo, praticar o serviço. A mentalidade correta de cada cônjuge deveria ser a de servir, e não a de ser servido. Infelizmente, a forma errada de pensar tem afetado todos os níveis de relacionamentos. Jesus ensinou aos seus discípulos a importância de ser servo em vez de como dita o comportamento egoísta, querer colocar-se no centro. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 até o 45, a palavra de Deus diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O padrão divino para os relacionamentos está claramente revelado na Bíblia. E não exijo dos outros aquilo que desejo para mim mesmo. Eu primeiramente ofereço aos outros aquilo que desejo, e então, como consequência, eu mesmo recebo de volta o que dei. Foi o que o Senhor Jesus ensinou-nos a fazer. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. O egoísmo que tenta centralizar o relação somente em torno dos nossos próprios interesses tem sido um fator de grande dano não apenas para o casamento, como também para toda e qualquer forma de relacionamento. E meus deveres de acordo com Jesus. E até para o perverso, incluem dar a outra face, entregar a capa junto com a túnica e andar a segunda milha. Compreendendo tudo isso, devemos viver os relacionamentos não apenas removendo a mentalidade parasita de só querer receber, mas indo muito além e adotando a mentalidade divina de que dar é mais importante. Como declarou Paulo aos presbíteros de Efésios no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. É o lucro que cultivar esse tipo de atitude não é só fazer o cônjuge feliz, o que já deveria ser suficiente para nós motivar a isso, como também envolve a lei espiritual de semeadura e ceifa, uma vez que tudo que faço aos outros volta para mim. O de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Se este princípio de buscar altruisticamente o interesse dos outros e não egoisticamente o nosso próprio
já deveria estar presente em qualquer relacionamento de um cristão, o que não dizer do seu relacionamento mais importante, que é o conjugal. E isso me faz recordar uma frase de Walter J. Chantre, que li certa vez. Como terminariam logo as sessões de aconselhamento matrimonial se maridos e esposa competissem seriamente em negar-se a si mesmo? Porque tantos casamentos se desfazem hoje? Porque quem só quer receber, vivendo da mentalidade parasita, na hora difícil, quando o cônjuge talvez nada tenha a oferecer, cada abandonando o barco. Por outro lado, quem procura a felicidade de seu marido ou esposa, alcança sua própria felicidade. O apóstolo Paulo declarou aos Efésios que quem ama a esposa a si mesmo se ama. Logo é justo declarar que quem alegra seu cônjuge, a si mesmo se alegra. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29, a palavra de Deus diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Quando falamos de amor, alguns têm apenas aquela ideia vaga de um sentimento romântico. Mas o amor é mais do que isto. O amor não depende do clima que há entre o casal. A mentalidade de amor é o oposto da mentalidade parasita. Dá mesmo quando não se recebe, pois não procura seu interesse. O que Deus ensina sobre o amor é muito mais intenso e profundo do que normalmente dimensionamos. Vamos refletir um pouco sobre a definição bíblica do amor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até o 8, a palavra de Deus diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. A maioria dos casais, mesmo os cristãos, não entendem o nível de amor em que deveriam caminhar. Já ouvi muitos dizerem, justificando o motivo da separação que estavam buscando, que o amor acabou. Mas se acabou é porque não era amor. As Escrituras declaram que o amor nunca perece, ou seja, nunca acaba. Talvez os sentimentos se deterioraram, talvez a paixão tenha acabado, mas se um casal anda no amor do Senhor, este amor nunca irá acabar. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo também ensinou que os que alcançaram a maturidade espiritual não devem viver apenas em função de si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar nós a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo do que é bom para edificação. O casamento envolve suportar fraquezas um do outro. Não se trata apenas do que cada um vai usufruir de bom, mas das boas coisas que vai oferecer ao seu cônjuge. Portanto, antes de detalhar os papéis, as responsabilidades do marido e da esposa no matrimônio, entendemos ser importantíssimo estabelecer o maior dever de cada cônjuge: viver para amar, agradar, servir, promover a felicidade do outro. Precisamos olhar para os deveres do matrimônio sob este prisma. Portanto, espero que a leitura dos próximos capítulos não seja apenas uma forma de proporcionar-lhe um maior poder de fogo a ser usado na próxima discussão com o seu cônjuge.
Procure focar a sua parte e ore, e até peça gentilmente que ele faça o mesmo. Não estou dizendo que não devemos conversar sobre onde achamos que o outro esteja falhando, mas adiante falarei mais sobre isso. Mas é preciso entender que primeiro focamos nossa parte, depois, ao focar a parte do outro. Há uma maneira apropriada de fazer isso e também de conversar a respeito.